Boa noite a todos. Vamos agora, hoje, meditar mais uma vez sobre o tema que nós estamos meditando sobre o perdão. E eu queria convidar você para nós lermos no Salmo 51, do verso 1 ao verso 12. Antes da leitura do Salmo, para que você entenda, esse Salmo aqui, compensa depois, vale a pena você depois parar um pouquinho nele. Esse Salmo é o Salmo que Davi expressa a sua confissão e pedido perdão a Deus após ele ter cometido o pecado, quando Deus revelou a ele o pecado que ele cometeu com a Batseba, que todos conhecem, que ele estava na sacada do palácio e olhou e viu pela janela a mulher se banhando, a mulher formosa, mandou buscá-la, porque era o rei, teve relacionamento com ela engravidou, mas o marido dela estava na guerra, e ele mandou depois colocar ele na frente da batalha para que ele fosse morto. Tem uma série de coisas que ele fez, um cometimento de vários pecados, crimes, nesse momento, até que o profeta veio e revelou a ele o pecado dele. Vou ser bem sucinto, porque não é esse o tema, explicar o detalhe. Então, esse salmo, Davi está lamentando e pedindo perdão e confessando o seu pecado. Então, eu peguei a primeira parte até o versículo 12, para dar assim, um entendimento do que nós vamos falar hoje. Eu vou falar sobre o perdão de pecados e arrependimento. Vai ser bastante conceitual ainda, porque esse tema ele é bem profundo, mas vamos lá. Diz assim, Salmo 51, de 1 a 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, um parênteses aqui. Isopo é uma planta medicinal, fragrância, que era usada também para os rituais de purificação, lá, né? Por isso que ele citou, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem me tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi, nesse momento, ele demonstra aqui que ele estava tremendamente angustiado, como se os ossos dele estivessem sendo massacrado pela culpa, pelo pecado, por aquilo que o seu coração, que ele estava sendo quase que, digamos, triturado pelo poder daquele peso da consciência, sentindo assim, totalmente sem paz, angustiado, não dormia. Então, se você lê toda essa história, tudo que sucedeu com ele, vai ser algo bastante, como posso dizer, aquela angústia assim, tremenda que ele estava passando. Por isso que quando ele passa por esse momento de confissão e pedido de perdão, para ele é aquele negócio, você tira aquela carga de cima de si, né? Então, esse é o tema que nós vamos meditar hoje, porque às vezes nós não podemos chegar numa profundidade de relacionamento com Deus, porque a gente não tem essa sinceridade, essa maneira prática de assumir e confessar a Deus os nossos pecados. Então, nós vamos fazer porque os nossos erros, quando nós cometemos nossos erros, a primeira reação nossa é esconder ou não assumir, né? Ou esconde ou não assume ou acha um culpado. A gente vai ver lá na frente. Arruma justificativa, tenta culpar o outro, por aí vai, né? Então, a gente quer achar um outro culpado.
É difícil a gente olhar para si e falar, não, eu fiz, né? Como diz assim, quando a gente ofende, já falamos na semana passada, né? Que casal não disse para a esposa para a esposa, assim, não é isso que eu quis dizer, mas já disse. E quando a gente apronta alguma coisa fora daquilo que é o padrão de nós estarmos de vida do cristão, a gente corre querer achar uma desculpa, querer achar uma justificativa. E nós fugimos de assumir isso, né? Então, eu quero dizer para você que isso é uma reação natural de todos nós. Não é porque eu sou pastor, que já tenho mais, tem pessoas aqui que talvez tenham mais tempo de igreja, que eu sabe que isso não quer dizer que o nosso coração está se saiu totalmente da presença de Deus, não. A gente tem esse mal. Eu vou mostrar para vocês que isso não começou agora. Lá em Gênesis, capítulo 3, olha o que está escrito do verso 11 a 13. Como desde lá se tenta achar uma desculpa e culpar o outro. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu da fruta do qual eu proibi de comer? Disse o homem, fui a mulher que me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Nenhum dos dois falou, o Senhor tinha me avisado, eu não devia ter comido. Realmente, Deus, eu errei. Eu, assim, não. Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deste. De por tabela, o Senhor é culpado. Se não tivesse dado essa mulher para mim, eu não tinha pecado. Foi ela, a culpa dela. E o Senhor que essa ideia de pôr mulher aqui dentro foi sua, não foi minha. Eu não pedi. O Senhor que achou que eu estava sozinho aqui, né? Se for fazer uma análise mais profunda disso, né? A gente vai chegar nessa conclusão um pouco mais sofismática aí do negócio, mais filosófica, vai fazendo um questionamento e vai chegando assim, porque Adão, na realidade, quer dizer, foi o Senhor que inventou essa história de mulher, e ela veio aqui, eu pequei porque ela veio aqui e me deu a fruta, né? Me deu o fruto da árvore que eu comi. E quando pegou para a mulher, falou, não fui eu não, foi a serpente. Entendeu? Então, a gente tem essa natureza tão que de forma tão normal, dizer, se você acha, se você porventura achar que as coisas não estão bem, a tendência é tentar fazer algo para dar um jeito de desculpar, como se isso não ficasse escondido de Deus, né? E, na realidade, essa ideia é uma ideia muito falsa, né? Na realidade, nós nada podemos fazer escondido de Deus por muitas razões. Principalmente porque ele é onisciente, onipotente, mas por uma razão muito importante, que é que o Espírito Santo de Deus reside em nós. E é isso que nós vamos entender bem como funciona isso. Eu queria dar agora alguns conceitos importantes aqui para que todos possamos entender, né? A primeira é a diferença entre as expressões pecado e pecados. Então, quando ele fala, o pecado não terá domínio sobre vós, está falando o pecado, você fala o pecado no singular, está falando do mal que é o pecado como um todo. O pecado que entrou no mundo, é o pecado como uma doença que contagiou todas as pessoas e que todos se tornaram pecadores, né? E quando fala os pecados, está falando dos delitos que nós cometemos contra Deus e as suas leis, sobre os erros, nossas transgressões, nossas iniquidades, aí são os delitos, são os nossos erros, né? Quando fala os pecados, tá certo? O pecado é o mal como um todo. Os pecados são os delitos individuais que cada um comete, em razão da existência do pecado, né? Então, iniquidade, né? Iniquidade, o que é iniquidade? Fala iniquidade para lá e para cá e tal, né? Qual é a diferença entre pecado e iniquidade? Iniquidade é a perversão, é o ato de pecar sem se importar ou se preocupar com as consequências. Você sabe que é errado e continua fazendo. Isso é iniquidade, é a repetição,
É você não estar anestesiado por sentimento do pecado. Isso é iniquidade. É quando você erra, quando nós erramos, eu passo lá para você, né? Ó, vai um dedo para lá e dois para cá, né? Vai um para lá e um para cá. Então, nós erramos e continuamos errando como se isso não fosse um erro, tá certo? Então, isso, e deliberadamente, isso é iniquidade, né? E novo nascimento. O que é um novo nascimento nesse contexto? Novo nascimento é a natureza divina, né? Tem gente que acha que o novo nascimento é a pessoa mergulhar na água e sair de lá. Esse é um símbolo, é simbólico, tá? Mas novo nascimento é a natureza divina vindo habitar em nós, em nosso espírito, a natureza divina. Lembra que nós falamos esses dias que o Espírito de Deus é Deus que o dá? Então, uma parte de Deus em nós, Deus colocou um espírito humano em nós para que ele possa habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Novo nascimento, porque é Deus nascendo dentro de nós. Tá certo? Deus nascendo em nós e através da pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Veja bem, está lá em João 14, 23. Se vocês querem saber a Bíblia disso, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Então, Deus vem habitar em nós através da figura, da pessoa do Espírito Santo, fazendo morada. Cabe dizer que isso é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Não vou entrar nisso hoje, porque isso é um estudo mais profundo, mas batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o Espírito Santo habitar em nós é outra coisa. O novo nascimento é quando nós deixamos a vida de pecado, renunciamos à vida pecaminosa e assumimos a condição de servir a Deus, de servir aos seus mandamentos, e aí ele vem habitar em nós através do Espírito Santo. Outra coisa importante: alma e espírito. Você vai entender por que eu estou explicando isso para falar do pecado, entendeu? Alma e espírito. O espírito em nós, de prática, espírito é consciência, a comunhão e a intuição. Então, a comunhão é quando Jesus orou, a comunhão entre nós, igreja verdadeira, não igreja denominação, a comunhão, ela se dá através do Espírito Santo, através do nosso espírito, que, por ser uma porção de Deus, que Deus habita em nós, fazendo-nos viver em união como outras pessoas que também têm o Espírito e que têm Deus habitando neles. Tá certo? Conecta um ao outro através da unicidade. Quando Jesus orou lá em João 17, diz assim, ó: Pai, eu oro para que todos sejam um em nós, assim como eu e o Pai somos um, né? Então, ele está dizendo assim, ele está orando pela unidade da igreja, né? Porque nesse ponto uma comunhão espiritual. Então, o espírito é consciência, né? Por quê? Porque a consciência é onde nós processamos toda a nossa... como é que eu posso explicar para vocês, assim, de maneira... toda a nossa maneira vou ser redundante, né? De estar consciente das coisas, de ter as coisas sob lucidez em nossa vida, né? E onde nós processamos nosso próprio julgamento, né? E o nosso filtro das coisas que nos faz viver. E intuição, por que intuição? Porque o Espírito, a intuição, é quando o Espírito Santo fala em nós, aquilo que a gente sempre estava falando, sempre falamos aqui. Quantas vezes você está numa situação assim, de repente você sente assim que ela fala, não vou fazer isso, né? Ou de repente a gente sempre dá uma palavra para alguém, ou às vezes a gente sente paz em determinada coisa assim, de uma maneira diferente, não é aquelas negócio de sentir paz, eu senti paz, porque às vezes tem pessoas que sentem paz e está fazendo a sua vontade.
Mas às vezes está num desafio enorme, não tem paz de tomar uma decisão, e a gente ora a Deus, o Espírito Santo em nós, nos encaminha. Essa é a nossa intuição, o Espírito, o nosso Espírito, o Espírito Santo agindo em nosso Espírito nos dá, através da nossa intuição, essa consciência do passo a ser dado, ou do passo a não ser dado, tá certo? E a alma já é mais, a alma é a razão, né? O intelecto, a mente, né? A nossa mente, os nossos pensamentos, são sentimentos, as nossas emoções, e a nossa vontade. Então, a alma é razão, sentimento e vontade. Espírito é consciência, comunhão e intuição. E o corpo, né? Não precisa nem falar, corpo é isso aqui, né? É a parte física que interage com o mundo físico, né? O espírito, ele interage com o mundo espiritual. E quando a Bíblia fala que Deus soprou no homem o espírito, né? Soprou naquele, como as pessoas pensam, um boneco de barro lá, né? Soprou lá e de lá o sopro de Deus colocou nele um espírito e formou alma vivente, né? Que é onde formou o conjunto corpo, alma e espírito. Mas não é. A gente vai. Esse aqui é um estudo que eu estou preparando para a gente aprofundar mais aí para frente. Agora, veja como fica fácil entender as coisas agora. A falta de paz e angústia de quando pecamos é a acusação da nossa consciência, né? É o nosso espírito, através do Espírito Santo, dizendo para nós: isso não é legal, deu ruim para você. E aí você não dorme, e aí você não tem paz. Você vai ter que... o Espírito Santo, através do nosso espírito, a nossa consciência, nos acusa, nos deixa impaciente. Qual o Davi, ele se sentia que os ossos dele estavam moendo por causa daquele pecado. Então, quando acontece isso, ele, por si só, já sente uma ação de Deus na sua vida. Quando você está sentindo assim, não é Deus te acusando, é o Espírito Santo chamando você para o perdão. É o Espírito Santo dizendo assim, e a nossa consciência sendo perturbada, porque aquilo não é um estágio natural de que para quem tem Deus habitando em si. Se Deus habita no nosso espírito, é lógico que ele não vai habitar em lugar que tem pecado ou tem iniquidade. Então, o Espírito Santo quer preparar o ambiente para que Deus continue em nós, né? E aí, por isso que é uma diferença, por exemplo, entre a pessoa, o ímpio que peca, né? E o crente. O ímpio peca, dorme tranquilo, porque ele não passou pelo novo nascimento, o Espírito Santo não habita nele. Então, ele peca, tá, para ele tanto faz. E mesmo a pessoa que está dentro da igreja, se acontece assim, porque o Espírito Santo não habita nele. Quando o Espírito Santo habita em nós, você não vai dormir, você vai perder o sono, vai se preocupar, a consciência vai ficar em cima de você, tem gente que não consegue se expressar, dorme, mas fica doente, porque aquilo começa a moê-lo por dentro. Por quê? É a consciência, a nossa consciência, que começa através do nosso espírito, nos acusar daquilo que a gente pecou. Por isso que o pecado faz tanto mal também para o nosso corpo físico, porque isso afeta nossas emoções, aí afeta o nosso sono, e aí afeta das questões das doenças psicossomáticas, todas as questões de culpa, seja ela culpa diante de Deus ou culpa diante dos irmãos, ou pecado, ou mesmo ofensa, como nós já estudamos semana passada, ela vai agir contra a gente, a nossa consciência vai ficar nos acusando e nos tirando a paz, né? Então, o Espírito Santo que habita em nós nos alerta a nossa consciência, pois a consciência está permeada por ele. O que é estar permeado? É assim, a nossa consciência é como se você pegar uma gota de óleo e pingar no guardanapo. Ali você vai ver, tá ali o guardanapo, o óleo está no guardanapo, e o guardanapo tem óleo nele. Isso é permear, tá ali, você pingou, mas o óleo sumiu, não passou do outro lado, ficou ali. Então, o nosso espírito é permeado pelo Espírito Santo, está ali, ele está em nós, e aí a nossa consciência é ativada por causa disso, dizendo as coisas por que nós não fizemos? Aí, como eu brinco aí com algumas pessoas, que a nossa consciência, ela age igual aquele, sabe, que esses cachorrinhos pequenos que você chega na casa de alguém, fica latindo, mas nunca morde, ele só late porque está lá.
Então, a consciência, às vezes, ela não morde, mas não deixa você ficar cegado. Pensa assim, quando estiver assim, você lembra daquele, chegar na casa, tem aquele cachorrinho de estimação, que ele vem ali e fica latindo, 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 não para, não para. Às vezes, nossa consciência fica assim, não dá um segundo de paz para a gente, né? Então, hoje nós vamos aprender como é que faz ficar quieto, toda essa perturbação entre aspas, né, perturbação de consciência, da nossa consciência que nós temos quando algo errado está em nós, né? E veja bem, lá em João 14, 15 a 17, Evangelho de João, capítulo 14, 15 a 17, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro. O que um conselheiro faz? Ó, vai por aqui, não vai por ali. Ó, isso não está bem, isso está certo, isso está errado, né? Outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Esse Espírito está com E maiúsculo. Quando a gente fala E maiúsculo, Espírito é o Espírito Santo. Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vive com vocês e estará em vocês. Quando está em vocês, é dentro de nós. João 14, 15 a 17. Então, quando a gente tem a nossa natureza, por isso que nós temos todo esse processo que Deus faz para que a gente fique consciente dos nossos erros, ele nos leva também àquele medo que a gente tem de enfrentar e assumir o que fazemos. Porque a gente tem vergonha. Muitas dessas coisas é por vergonha. A gente tem, às vezes, tem vergonha de enfrentar o espelho. Por mais que esteja, nós já falamos esses dias, né? Esses dias nós falamos que quando chegamos lá, às vezes a gente chega para confessar a Deus, nós estamos sozinhos, num lugar sozinho, né? E ao estar sozinho lá, a gente tem vergonha de falar. Mas é só para Deus, ninguém mais está ouvindo. A gente fica lá assim, dá um trabalho para tirar aquelas palavras de dentro de nós. Dá muito trabalho e a gente precisa, às vezes, fazer aquela luta para dizer isso, né? Mas sabe o que é isso? É que a gente sabe que Deus está dentro de nós e presenciou nossos erros, sabe? Ou seja, quem de nós, às vezes, não cometeu alguma coisa perto de alguém que você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou olhar nos olhos dela? Como que eu vou encarar tal pessoa? Como que eu vou olhar para ela agora? Como que eu fiz isso? Né? Então, às vezes, se a gente faz aquela coisa assim, e isso é natural, a gente também tem essa reação contra Deus, quem Deus habita nele, ele tem essa consciência de que o pecado é vergonhoso perante Deus. Porque a gente faz isso consciente. Porque é muito difícil, nós falarmos aqui que a gente cometeu um pecado e não sabia que era um pecado. A gente sabe. A gente sabe. Então, e quais são os perigos do pecado, né? O primeiro perigo é a gente entrar na condição de iniquidade. O hábito de tornar o pecado natural e normal na nossa vida. Que a gente chama de consciência cauterizada, habituada com o pecado. Aí, então, o que é? É o nosso espírito se desconectando de Deus em nós. Ou seja, nós já não ouvimos mais, o nosso espírito já não chega à nossa consciência. Porque o Espírito Santo não está comunicando com ele e chegando à nossa consciência, já está cauterizado. Nós não temos mais essa... O Espírito Santo não habitando em nós aqui, fala assim, se vocês... Aqui nós vimos em João 14, 15, diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer aos mandamentos é um requisito, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai que exaltará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Entendeu? Então, isso é uma forma que, quando nós entramos na condição de iniquidade, a gente já perdeu esse contato com Deus. Isso aí a gente já tem a prática do pecado, torna uma rotina e nós não temos mais consciência disso. É como se você fosse anestesiado, sabe? É como passar por uma cirurgia. O Espírito Santo é quem nos dá a consciência da dor do pecado. Quando ele sai de nós, ou nós começamos práticas rotineiras e inconsequentes do pecado, nós praticamente dizemos para o Espírito Santo, não serve daqui, nós deixamos um ambiente impróprio para ele, porque Deus
qualquer pessoa da Trindade não habita em lugar cheio de pecado, que comete iniquidade, que tem a prática do pecado como rotineira. Né? Aqui está falando, se vocês me amam, obedecerão aos mandamentos, e se obedecendo, eu vou pedir, dar um conselheiro para vocês, mas a hora que não obedecerem, estou inferindo aqui, a hora que não obedecerem, não vai ter mais, entendeu? E o Espírito de Deus se desconectando de nós, né? Ou seja, nós retornamos daí à iniquidade, à prática contínua, e sem juízo, vamos falar assim, sem juízo no sentido de auto-julgamento, da gente cometer o pecado e não sentir a culpa, achar isso normal, né? Isso é o retorno à velha natureza de pecador, que significa ausência de Deus habitando em nós. A volta de quem já teve o novo nascimento e volta a cometer iniquidade, assim, desproporcionalmente, ele está realmente criando um ambiente impróprio a Deus habitar dentro dele, né? A obediência aos mandamentos, como diz a palavra de Deus ali no que nós lemos anteriormente aqui, é condição para Deus habitar em nós, né? Porque, obviamente, eu vou repetir, Deus não habita em ambientes contaminados, dominados por pecado e por iniquidade. Bom, nós estamos falando de perdão, então a gente já entendeu como é que funciona um pouco esse mecanismo do pecado. Isso aí dá um trabalho, dá um trabalho de algumas horas de explicar isso, né? Mas nós estamos fazendo bem rapidinho aí, né? Para vocês entenderem, para poder chegar aqui no caminho do perdão. Porque é o seguinte, o pecado, eu tenho a tentação e a tendência de que nós empreender fuga de Deus. Porque, sabe, é a questão da luz e das trevas. Quem quer ficar no escuro jamais chega perto onde sabe que tem luz. Então, o pecado quer nos empurrar para um lugar escuro. E para vencer isso, nós temos que caminhar ao contrário, para o lado da luz. Deus é luz e nele não há treva alguma, diz a palavra de Deus. Então, quando nós queremos escapar do pecado, nós vamos caminhar, né? Caminhar em direção a Deus. Mas o pecado quer nos tirar. Então, esse é o caminho inverso do que a nossa natureza nos leva, né? Desenvolver em nós a consciência do pecado, né? E isso é muito importante, que a gente tenha consciência do que é o pecado. Porque nós sabemos, não precisa o Espírito Santo estar toda hora dizendo para nós já sabemos, né? Isso, mas a partir do momento que nós vamos ao caminho do arrependimento, que arrependimento que é uma decisão de que o que nós fizemos foi errado, qual o salmista disse, olha, Deus, não dá nem para conversar, porque o que eu fiz foi algo terrível. Eu não tenho nem como ficar conversando aqui, eu quero mesmo o seu perdão, a sua misericórdia e tal, e ele foi se derramando diante de Deus pelo seu pecado, né? E aí, quando ele tem o arrependimento, esse caminho ele começa a trilhar de novo em nós. Nós começamos a abrir de novo espaço para o Espírito Santo em nós, né? Porque o arrependimento é o primeiro passo para que haja Deus habitando em nós. E aí, a necessidade do coração novo. Por que o coração novo? Porque o coração novo ele vai limpar de todos aqueles caminhos traiçoeiros que a gente criou, né? Todas aquelas linhas que a gente criou, linhas pecaminosas que a gente convive com elas, né? Então, essa necessidade do coração novo é uma coisa assim, é o renovo que nós precisamos, é algo que nos traz, pensa bem, como se fosse um transplante. Aquele coração já não está mais funcionando, ele já está funcionando com direção ao pecado, né? Coração no sentido não do órgão físico, mas sim do nosso centro de vida com Deus, né? E aí esse coração novo, ele muda completamente a nossa condição. Veja o que diz aqui no Salmo. Nesse Salmo nós lemos lá como introdutória. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. O que é espírito estável? Não fica para lá e para cá, né? Me ajuda a estabilizar essa situação. Eu não quero ficar sendo toda hora tragado pelo pecado, querendo ir para lá. Me ajuda eu ser estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu espírito.
Porque é o seguinte, ó, eu quero estar na tua presença, se você tirar teu espírito, eu perco, assim, a minha consciência começa a ficar ruim de novo. Não tira de mim, deixa teu espírito em mim, para que ele me alerte sempre do pecado. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Né? Devolve a alegria da tua salvação. A alegria de ter alcançado Deus, de ter conhecido Deus. É o espírito que habita em nós, né? Tendo a alegria de encontrar a Deus, o fio original que liga um ser humano até o outro, até o outro, até o outro, até que chega ao original que é Deus. Não deixa eu perder esse fio. Não deixa eu perder essa ligação, né? E põe em mim um espírito pronto a obedecer. Por quê? Porque se você vai e vem, não tem essa transformação depois do arrependimento, não adianta. Porque isso vai cair lá no Provérbios 28, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Então, se a gente confessa o pecado e deixa, você alcança a misericórdia. Senão, acho que vai e vem, vira iniquidade, e aí não adianta, né? Porque se quem confessa e não deixa, não houve arrependimento. Houve uma confissão. E o pecado precisa do arrependimento e da confissão, as duas coisas. E a confissão que eu tenho falado e repetido nunca deve ser genérica, tipo aquela: Senhor, perdoa os meus pecados. Você pode até dizer isso, expressar, né? Mas a confissão ela é pontual. Você precisa expressar qual o pecado. Isso é confissão, né? A confissão é você dizer: ó, o pecado, eu pequei em tal forma, em tal condição, de tal jeito, assim, com tal pessoa, ou assim, como for, né? E se eu vou ver pessoa, pedir perdão para a pessoa, dependendo da circunstância, que nós já falamos anteriormente, né? Por que nós... Todos nós já fizemos algo de errado, mesmo sabendo que não é certo, né? É errado porque não é certo, né? Mas todos nós já caímos nessa. Você sabe que está errado e acaba fazendo, né? Então, e depois a gente quer achar uma boa desculpa, como já falamos, a gente quer achar uma bela de uma desculpa para tentar justificar a Deus coisas que não faz sentido, né? Às vezes a gente acha que Deus é um bobo, né? Às vezes a gente acha que Deus ele vai, assim, você finge que Deus não viu, né? E na verdade ele viu. A confissão, ela e o arrependimento junto pressupõe o abandono da prática, como dizem em Provérbios, né? Então, é o abandono da prática, alcançar a misericórdia, né? Eu não coloquei aqui no final, aqui lá no começo, mas é importante aqui, o que é misericórdia? Porque essa palavra, eu vejo crente dizendo para tudo quanto é lado, e não sabe o que significa. Às vezes fala misericórdia de uma maneira tão atravessada, né? Esses dias eu estava falando, o pessoal não sabia qual a diferença entre graça e misericórdia. Então, você não conhece a salvação, gente, pelo amor de Deus. Aí você encontra crente que não sabe direito à oração, não sabe o que é adoração. Gente, nós estamos com uma geração de crentes aí difícil. Mas o que acontece? A gente está aqui para ensinar. Tem dúvida? É só perguntar, né? Mas assim, o que é misericórdia, né? A misericórdia não é você estar dizendo misericórdia com tudo quanto é hora, tudo quanto é coisa. Misericórdia, no sentido bíblico da palavra, a misericórdia de Deus para conosco, ela acontece, a misericórdia, quando você recebe o perdão, a absolvição, o perdão por uma pena merecida. Você já estaria condenado. Só que a pena não vai ser executada sobre nós já estaríamos condenados. A pena não será executada sobre nós, pura e simplesmente, porque Deus tem misericórdia de nós. Usa a sua misericórdia para que os nossos pecados não nos levem para o inferno. Porque nossos pecados deveriam nos levar para o inferno. Tá certo? Então, toda a sentença que havia contra nós, Deus nos absolveu. Por que Davi falou: tenha misericórdia do meu pecado? Porque o pecado dele era digno de morte. Então, tenha misericórdia, Senhor, não deixe não me mate por isso.
e Deus teve misericórdia e não o matou. Entendeu? Então, a misericórdia é o perdão de uma pena merecida, recebida por um crime que se comete. É como se tirar uma condenação já imposta, libertar. Isso é misericórdia, né? Então, e por que necessitamos o perdão do pecado? Por que precisamos pedir perdão? Porque esse pedido de perdão é algo que precisa ser expresso de nós, né? Então, nós precisamos perdoar do pecado porque quando nós arrependemos e confessamos e pedimos perdão, você vê, 3 passos, ó. Arrependimento, confissão e pedido de perdão. São 3 passos. Arrependimento, confissão e pedido de perdão. Se você olhar esse Salmo 51, está bem claro como que Davi fez, né? Ele demonstrou o arrependimento dele, confessou a Deus, confessou ao profeta, depois ele pediu perdão a Deus, né? E para que nós precisamos livrar do pecado? Para não sermos condenados com o mundo. Assim nos alcançarão. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessa, pede perdão e deixa, né? Também, por que precisa? Para restaurar a harmonia espiritual dentro de nós, para ter paz com Deus, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Ele não habita em ambiente cheio de iniquidade e de pecado. Ele habita num coração novo, no renovo do coração novo, espírito reto, um coração permeado por ele. E onde ele está, não adianta ele estar em nós se nós não ouvimos ele. Então, essa paz, toda aquela... Davi, quando ele estava tão angustiado, que sentia que os outros estavam moídos, por quê? Porque estava em desarmonia completa a vida espiritual dele, porque o pecado matou toda aquela vitalidade espiritual que havia nele. Também para que tenhamos restaurado a alegria da salvação, conforme o salmista, conforme ele colocou no Salmo. A alegria da salvação, o que é? É você ficar feliz, porque sabendo que você tem uma vida diferente, você confessa a Deus os seus pecados, mas por isso, alcança algo especial como a salvação, que nos traz imensa alegria de alcançar em Deus a salvação. Salvação da condenação, salvação do nosso destino, que nós seríamos destinados a ir direto para a condenação eterna, né? E quando a gente fala de vida eterna, não estamos falando só de viver eternamente, é viver eternamente numa condição de excelência de vida, uma vida excelente, que é muito diferente de só viver eternamente. Tá certo? E principalmente, por que a gente precisa desse processo do perdão, do arrependimento, da confissão e do pedido de perdão? A gente precisa porque para que Deus continue habitando em nós através do Espírito Santo. Criar novamente, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova meu coração. Eu caí nessa, eu errei, mas eu quero que o Senhor continue habitando em mim. E que a alegria da tua salvação volte em mim. Que a tua graça, Senhor, nos alcance. Aqui diz, no verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, nós precisamos, porque nós somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcança, a graça que é um favor algo que nós não merecemos também, que Deus nos deu, que Deus nos alcançou, né? E nós precisamos da graça de Deus, que é pela graça que nós somos salvos, porque nós precisamos alcançar, através da graça de Deus, a salvação, porque a salvação não é por nenhum mérito nosso, nós só temos que fazer o mínimo, que é estar consciente de quando erramos e confessar a Deus. E aí nós alcançamos misericórdia e somos alcançados pela graça de Deus. O perdão de pecados é a essência do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não temos consciência do pecado e não fazemos o processo de arrependimento, confissão e pedido de perdão, nós simplesmente rompemos com Deus dentro de nós.
nós deixamos em nós um ambiente desfavorável à presença de Deus em nós. Por isso que ao você pedir perdão, posso falar, Senhor, eu pequei isso, eu pequei aquilo, me perdoa. Você está abrindo o coração, está dizendo, Deus, me dá um coração novo. Eu quero que o Senhor continue em mim. Eu quero fazer parte da comunhão com todos. Por que quando a pessoa está em pecado, ela não tem comunhão com os outros? Porque, claro, essa comunhão é feita pelo Espírito. E nenhum Espírito que Deus não habita, cheio de pecado, ele não pode ter comunhão com quem... Dizer, não há comunhão entre luz e trevas. Não tem comunhão com as outras pessoas que estão em, pelo menos, um processo de cuidado, que Deus continua habitando nelas. Elas pecam também, mas elas ouvem o Espírito Santo de Deus alertando e elas correm para Deus pedindo. É diferente da pessoa que está em iniquidade, o Espírito Santo tenta avisar, e ele não está aí, daqui a pouco está totalmente contaminado, torna-se um ambiente impróprio para a habitação de Deus. É isso que o perdão diante de pecados é muito importante para nós restaurarmos a comunhão com Deus e com os nossos irmãos e viver em Cristo. A alegria de conviver com cada um daqueles que também querem ir para o céu, também querem buscar a salvação e que nós possamos estar junto com Ele, de coração puro, coração novo, espírito reto e pronto a obedecer. Que Deus te abençoe nessa noite. Nós tivemos um trabalho para entrar no ar, mas que essa palavra entre facilmente no seu coração e que transforme as nossas vidas, porque é isso que a gente precisa, conhecer a Deus de uma maneira extraordinária, não simplesmente porque nós vamos a uma igreja, a um templo, mas porque nós somos templo e nós somos igreja do Senhor, independente da denominação. A comunhão que há em nós nos forma como igreja do Senhor e que assim juntos nós iremos em comunhão até